Danilo Queiroz, futebolês, Sistema Jangadeiro. Bom dia, Bruno Pacheco. Bruno, Ceará está entre os 10 primeiros colocados no Brasileirão, brigando por uma vaga nas quartas de final da Copa do Brasil, e já são 4 partidas seguidas sem derrota no Campeonato Brasileiro, com 2 vitórias e 2 empates. O que fazer para continuar essa fase positiva do time dentro de campo? A importância, né, de sempre estar vencendo, pontuando, tanto dentro de casa como fora de casa. A gente vem de ótimos resultados. Isso é o fruto do nosso trabalho, fruto da união do grupo, né, a nossa força. E esse próximo jogo a gente não tem que fazer diferente, né? A gente não tem que fazer o que a gente vem fazendo, trabalhando, respeitando o time adversário, mas impondo o nosso ritmo de jogo. E o adversário está numa situação complicada e a gente sabe que vai ser um jogo de vida ou morte para eles, né? Então, para eles é uma final e a gente tem que encarar esse jogo como mais uma final também para a gente. Novamente, Danilo Queiroz, do futebolês, Sistema Jangadeiro. Bruno, você é um dos atletas mais regulares do Ceará. São muito bons os números do Bruno Pacheco. Em 13 jogos nesse Campeonato Brasileiro, você tem mais de uma interceptação por jogo. Aliás, são 3 a cada 2 jogos. No caso de desarmes, também mais de uma por partida. São 3 desarmes a cada 2 jogos. Você vence a maioria das suas disputas de bola e o seu acerto de passes é em torno de 78%. Além disso, ofensivamente você ainda tem 2 assistências só no Brasileirão. Como é que você tem conseguido manter essa média tão positiva em uma temporada tão dura em relação a número de partidas? São 38 partidas que você atuou já nessa temporada e mesmo assim tem mantido uma média tão alta no campeonato mais importante e talvez mais complicado da temporada, que é o Campeonato Brasileiro. Eu queria saber o que você faz para manter essa média tão positiva em tantos quesitos diferentes. Regularidade num campeonato tão difícil, né, como é o Campeonato Brasileiro. É complicado sempre estar mantendo o nível, né? É claro que a gente acaba oscilando, de repente, uma partida ou outra ali. Isso é normal. É difícil você manter uma regularidade, sempre estar jogando em alto nível, mas a competição pede isso, né? Então, segredo, não tem segredo, é trabalho, né? Acho que nada é de graça, né? A gente tem que pagar um preço por isso e o preço disso é trabalho, né? A gente vem trabalhando com todo o nosso staff aí, toda a comissão que vem fazendo um ótimo trabalho também. O grupo também ajuda bastante, né? Então, independente de quem jogue, quem entre, está sempre correspondendo. Acho que isso aí é importante, né? Fico feliz da regularidade, mas nunca acomodado, né? Sempre buscando evoluir, sempre buscando melhorar para poder ajudar meus companheiros. Mais uma vez, Danilo Queiroz, futebolês, Sistema Jangadeiro. Bruno Pacheco, enfrentando um time como o Botafogo, que joga em casa, está extremamente pressionado, está ali apenas uma posição acima da zona de rebaixamento e obviamente precisa da vitória. Que cuidados o Ceará precisa tomar nessa partida contra o Botafogo? Cara, é o jogo da vida dos caras, né? E a gente tem que respeitar o time adversário, mas a gente tem que se impor. Pra gente conseguir coisas grandes na competição, né? A gente tem que buscar pontos fora de casa, a gente tem que buscar vitórias. Nosso time, nosso elenco tem qualidade para isso, a gente já mostrou na força do nosso grupo. A gente tem que respeitar o Botafogo, sim, pela situação complicada na tabela, mas a gente tem que se impor. Como eu disse, se a gente quer algo grande na competição, a gente tem que buscar as vitórias e buscar os pontos fora de casa. Eu desviar na Rádio Assunção AM 620. Olá, Bruno Pacheco, boa tarde, tudo bem? Grande abraço para você. Nas últimas partidas, a gente tem percebido uma maior presença sua
campo de ataque adversário, chegando pelo lado esquerdo, fazendo cruzamento e até finalizando a gol. A que fator você acredita essa situação? O Guto tem te dado mais liberdade ou tem a ver com a mudança de parceiro ali no lado esquerdo? O Léo Chu, desde o jogo contra o Corinthians, assumiu a titularidade e vem atuando ao seu lado ali na ponta esquerda. Você acredita esse fator ou a maior liberdade que o Guto Ferreira vem dando a você? Não, o Guto sempre me deixou muito à vontade, né? Sou um jogador com mais característica de marcação, mas quando tem a oportunidade de apoiar e de atacar, eu vou atacar, né, com inteligência. Não adianta eu sair atacando que nem um doido e ficar tomando bola nas costas, né? Então o nosso setor ofensivo indo muito bem, claro que facilita para a gente chegar na frente e poder ajudar também. Mas o Guto sempre me deixou muito à vontade, né? O Léo Chu entrou muito bem, né? Fazendo dobradinha ali comigo ali daquele lado, né? É uma encaixada boa, mas como eu falei, sou um jogador de quando tem oportunidade de ir na frente, poder ajudar a equipe, eu vou ajudar, mas com inteligência. Eudes Viana, Rádio Assunção AM 620. Bruno Pacheco, apesar de ter apenas uma vitória jogando fora de casa no Brasileirão deste ano, o Ceará, nos últimos jogos, tem apresentado um bom futebol jogando longe da capital cearense. Contra o Atlético Paranaense, por pouco não sai com a vitória da Arena da Baixada, teve algumas boas oportunidades, acabou não marcando gol. E o placar foi 0-0. Contra o Fluminense, vencia até o finalzinho da partida, quando cedeu o empate, venceu por 2-1. O jogo acabou 2-2. E na última quarta-feira, mesmo que não fosse pelo Campeonato Brasileiro, enfrentou o Santos na Vila Belmiro. Também apresentou um bom futebol, quase saía da Vila com a vitória em jogo pela Copa do Brasil. E diante disso, diante dessas apresentações recentes do Ceará fora de casa e também levando em consideração o momento do adversário, o time do Botafogo, o que você acredita que o Ceará precisa fazer de diferente para voltar a vencer fora de casa na partida de amanhã, lá no estádio Newton Santos? Muitas das vezes, até mesmo em questão de empate, às vezes questão de vitória, a gente tem deixado escapar nos detalhes, né? Então, às vezes, um gol que você toma no final do jogo, ou no começo do jogo, que é muito mais difícil você recuperar depois durante a partida. E a gente teve já vários exemplos aí durante a competição, né? Então a gente sabe que é um jogo difícil, né? Um jogo que todo jogo vai ser difícil, né? É um jogo que muitas das vezes é definido no detalhe e todos os jogos a gente tem a oportunidade de fazer gol. Então a gente tem que estar atento lá atrás, né? Seguro, e quando aparecer as oportunidades de gols também, a gente concluir em gol para a gente conseguir as vitórias. Olá, Bruno. Aqui é Gerson Barbosa, da Rádio Povo CBN, cara, tudo bem? Prazer estar falando contigo. Então, Bruno, no caso, a equipe do Ceará atualmente no Campeonato Brasileiro da Série A, segundo o site de estatísticas do SofaScore, o Ceará está aí em 12º na precisão de cruzamentos, né? Como você é um lateral que também ataca bastante e tem propriedade para falar sobre o fundamento de cruzamentos, eu quero te perguntar se você encara que a precisão dos cruzamentos é algo que o Ceará precisa melhorar no decorrer do campeonato, ou você acha que está indo bem na medida do possível, que são circunstâncias de jogo, né? Às vezes você joga com um atacante que é o Rafael Sobis, por exemplo, que é um cara não tão alto, né? E aí os cruzamentos podem ficar menos precisos, enfim, como é que você vê essa situação? Você acha que tem que melhorar ou não é bem por aí, é mais uma situação de jogo? Fundamentos a gente treina todos os dias para estar melhorando, independente se é cruzamentos, independente se é chute ao gol, independente se é tirada de bola da defesa. Então a gente trabalha sempre buscando a evolução, né? A gente nunca está satisfeito com o que a gente faz no momento. A gente sempre busca a melhora, né? Claro que hoje, né, com esses números a gente tem um controle maior, né, de um trabalho ou outro que a gente precisa estar melhorando, mas é como você disse, né, um jogo você joga com Sobis,
que não adianta nada você ficar cruzando bola aérea para ele com um zagueiro de 2 metros de altura, que vai ser complicado para ele estar ganhando, né? Então a gente tem nossa característica de jogo, a gente tem nosso modelo de jogo e fundamento a gente sempre está melhorando, estamos buscando melhorar a cada dia, a cada treinamento, a evolução é constante, mais uma competição que pede um nível alto, né? Um nível alto que é o Campeonato Brasileiro. Olá, Bruno Pacheco, Evaldo Alisson da Rádio Vozão, site oficial do clube. Bruno, o Ceará tem 2 meio-campistas que lideram o ranking de mais desarmes no Brasileirão, é o caso do Fernando Sobral e do Charles. Fernando Sobral em primeiro, Charles em segundo. Também tem o Fernando Praz, que lidera aí no quesito de goleiros que fazem defesas difíceis dentro da grande área. Também tem o Vina, que figura ali entre os 5 melhores meio-campistas do Brasileirão. Queria que você falasse a respeito dessa qualidade desse elenco, desses números, né, que mostram o tamanho da qualidade técnica dos jogadores, né, e de todo o elenco também do Ceará. A gente fica feliz, né, alguns jogadores se destacando, né, mas eu acho que a gente tem que exaltar o grupo, né. Eu acho que jogador nenhum joga sozinho, vai conseguir esses números sozinhos. O Vina, com os gols dele, com a assistência dele, passa por um todo, né? Desde a defesa, desde os jogadores que entram bem, então a força do grupo, né? Claro que um jogador ou outro acaba se destacando, isso é importante, mas mostra o quanto o nosso grupo é forte e tem condições de buscar as coisas grandes no campeonato. Evaldo Alisson da Rádio Vozão, site oficial do clube. Bruno, o primeiro turno vai se encerrando e eu queria saber de você, né? O Ceará tem um jogo a menos, né? Mas essa é a última partida do primeiro turno em relação à tabela. E eu queria saber de você um resumo desse primeiro turno do Ceará e agora o que fazer de diferente para esse segundo turno e o Ceará conquistar esses objetivos, né, nesse Brasileirão. Cara, o resumo que a gente tem uma partida ainda, né? Não acabou, a gente não tem como ficar fazendo resumo, né? No campeonato, que ainda tem um jogo aí decisivo contra o Botafogo, que pode colocar a gente numa situação melhor na tabela, né? E a gente tem que... jogo por jogo, cara. Cada jogo é uma final, né? E a gente teve bastante jogos que a gente deixou escapar. Poderia sair pelo menos um ponto ou com uns 3 pontos, e a gente aprendeu isso, né? A gente aprende a cada jogo, mas acredito eu que é um balanço positivo pela que a equipe vem apresentando, pela colocação na tabela, mas a gente não está satisfeito, né? A gente quer sempre buscar evoluir para conseguir uma posição melhor na tabela.